Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à aula de número 5 da lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Essa lição de número 5 é a última lição a respeito de Ruth, a respeito do livro de Ruth. Na primeira até a quinta é sobre o livro de Ruth. A seguir, na sexta, vamos começar a falar sobre o livro de Esté. Vamos pular já para o texto áureo que diz: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Esse texto é Boaz falando com Ruth. Na nova tradução de linguagem dos dias de hoje, fala assim: Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Quero dividir em três tópicos, em 3 pontos esse texto áureo. E o primeiro deles é coragem. E isso serve para nós, tá? Isso é aplicação já para a nossa vida. Agora, pois, minha filha, não temas, ou seja, não tenha medo. Tenha coragem em tudo que você for fazer. Isso é a respeito não só de Ruth, Boaz falando para ela, mas nós também nos dias de hoje, como cristãos. Isso aqui, esses 3 tópicos que eu quero separar aqui, é nós como cristãos, nós como crentes, e estamos aí a serviço do reino do Senhor. Primeira coisa é que nós precisamos ter coragem. A segunda coisa é que nós precisamos ter caráter. É como ele coloca aqui, ó: Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher virtuosa. Isso se trata de caráter, isso fala de caráter. Na cidade toda nós sabemos que você tem caráter. Isso é o que nós, como cristãos, nós temos que ter caráter, nós precisamos ter caráter. E o terceiro ponto que quero falar aqui a respeito desse texto áureo é com relação ao compromisso que Boaz ele estava então falando que ia fazer com Ruth. Quando ele diz: vou fazer tudo o que me pede. Ou quando ele diz: tudo quanto disseste te farei. Isso fala sobre compromisso. O compromisso que ele teria para com ela. Então Boaz falando com Ruth. E é o que nós precisamos ter também como cristãos. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter compromisso, ser alguém compromissado, e nós precisamos também ter caráter, principalmente porque nos dias de hoje nós podemos ver muita gente que não tem caráter, quer servir a Deus, mas não tem caráter, quer servir a Deus, mas não dá bom testemunho, quer servir a Deus, mas não tem compromisso com aquilo que fala que vai fazer, quer servir a Deus, mas não tem coragem de se impor, não tem coragem de se posicionar e não tem coragem de anunciar o Evangelho. São os 3 pontos para começarmos essa lição do texto áureo. Passando para a verdade prática, que também tem grandes ensinamentos para nós, a verdade prática, diz assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a sua família. Vou ler outra vez. A verdade prática. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Isso está se tratando da mulher virtuosa. A verdade prática, ela fala sobre algumas coisas que a mulher virtuosa precisa ter, ou melhor, que a mulher cristã, ela precisa ser ou precisa ter. E não só a mulher, mas o homem cristão também precisa ter essas coisas que a verdade prática deixa para nós, e eu quero pontuar algumas. Bem, a verdade prática fala sobre virtuosidade. A mulher precisa ser virtuosa e o cristão precisa ser virtuoso, um cristão virtuoso. A verdade prática fala também sobre o valor.
Ou seja, nós precisamos dar valor às mulheres, nós como igreja do Senhor precisamos valorizar o trabalho das mulheres, valorizar o que as mulheres fazem, porque são de grande valia para o reino do céu também. Então nós como cristãos não só valorizarmos, mas saber que nós também temos o nosso valor. E terceiro, caráter. Nós precisamos ter caráter. A verdade prática fala sobre caráter. Então a mulher virtuosa aí é uma das evidências de uma mulher virtuosa, de um cristão virtuoso, é o caráter e a disposição para servir. Bem, a verdade prática diz, uma mulher virtuosa, então fala sobre alguém com virtuosidade, virtuosa, tem o valor incalculável, então fala sobre o valor, e por seu caráter, então fala de caráter, e fala também a sua disposição de servir tanto a igreja, tanto Deus, quanto a sua família. Quando aqui está falando servir a Deus, é servir a casa, é servir a obra, de Deus, tá? Então nós precisamos ser aí cristãos com esses adjetivos. A mulher ela pode ser bonita, ela pode ser rica, pode ser sofisticada, ela pode ser tudo que a sociedade acha que para ela é grandes coisas. Mas se ela não tiver caráter, se ela não tiver disposição para servir, ela não será uma mulher virtuosa, ela não se encaixa nas virtudes de uma mulher virtuosa, não se encaixa nesses adjetivos de uma mulher virtuosa que trabalha em prol do reino. Então ela precisa ter essas virtudes como a verdade prática coloca para nós. E nós como igreja precisamos, obviamente, valorizar as mulheres, como igreja, como marido, como filhos, como, colegas, amigos. Precisamos valorizar as mulheres porque elas têm grandes valores para nós e para Deus muito mais ainda. Temos que ser virtuosos em tudo e ter caráter, ter disposição para servir também. Bem, a introdução dessa lição de número 5 diz para nós: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações. Quais são elas? O casamento de Boaz e Ruth e o nascimento do seu filho Obed, avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, o nosso redentor divino e humano. Deus, ele é especialista em mudar o quadro da história de alguém que resolve entregar-se a sua vida para ele. Deus, ele é especialista em pegar alguém que está passando dificuldades terríveis, dor tremenda, perda, luta. Ele é especialista em pegar esse tipo de gente, aquele que quer servir, porque Ruth, ela quis servir ao Deus de Noemi, ela demonstrou isso a todo tempo. Ela não quis sair de perto de Noemi e Noemi não saía de perto de Deus. Consequentemente, Ruth também decidiu servir o Deus de Noemi e se converter a ele. Uma vez que ela decide fazer isso, ela tem a sua vida transformada. Deus, ele resolve transformar a vida de Ruth, porque ela resolve dar o primeiro passo para Deus. Então Deus, ele é especialista em transformar tragédias em bênçãos, desde que nós nos dedicamos a ele e a sua obra e somos fiéis a ele também. Ele transforma então a tragédia, o luto, a dor, ele transforma tudo isso. Ele pega toda essa história de tragédia e consegue colocar e fazer se tornar uma linda história, uma história de alegria e uma história de festa, como ele fez na vida de Ruth. Isso é de grande valia para nós, porque se nós estamos passando por dor, luta, perdas, não importa, alguma tragédia, nós precisamos apenas confiar em Deus, acreditar de que o melhor ainda está por vir, caso nós queiramos aí ficar firme na presença do Senhor. Ele com certeza tem poder, se ele quiser, para reverter qualquer situação. Passando para o primeiro tópico da lição, fala sobre o compromisso de Boaz com Ruth. E o primeiro subtópico fala no lugar da bênção. A colheita de cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo, como diz em Ruth capítulo 2, versículo 23. Seu lema era: tudo quando me disseres, farei.
Ruth teve oportunidades de fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Isso é importante, olha. Ela não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade, como diz em Gênesis capítulo 2, 18, Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12 e Hebreus capítulo 13, versículo 4. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Bem, fazia parte do caráter de Ruth, então, ser alguém obediente, como está colocando a lição para nós. Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo, como Ruth capítulo 2, versículo 23, diz para nós que fazia parte do caráter de Ruth ela ser alguém obediente. Bem, a Bíblia é que diz como deve ser o casamento. O casamento deve ser heterossexual e deve ter aí suas virtudes, como a própria Bíblia diz. O casamento é uma instituição formada por Deus, é algo formado por Deus, não é algo feito pelo homem, não, de maneira alguma. E o casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, para a solidez da igreja, porque a igreja é composta por famílias, a igreja é uma família, falando assim bem diretamente. Então, o casamento é de grande importância, de grande valia aí para a obra de Deus também. E é Deus que sabe, é Ele que disse, é a Bíblia que nos mostra como deve ser um casamento. E não são aí as redes sociais, não são a ideologia de gênero, não são qualquer grupo que esteja nesse mundo aí, qualquer rede de televisão, não são eles que ditam como que é o casamento. Não são eles que ditam. E principalmente, a Bíblia diz que o casamento é heterossexual. Então o casamento ele tem que ser entre homem e mulher. Eles vão constituir uma família, vão abençoar a obra de Deus, a sua casa, a sua igreja. E aí nós seremos abençoados por muitos e muitos tempos. E esse aí, então, é a forma com que Deus ele propõe para o mundo o casamento. Mesmo Ruth se casando, é importante dizer que ela continuou sendo fiel a Noemi. Ruth, mesmo que ela tenha se casado, ela continuou sendo uma bênção na vida de Noemi. Foi bênção quando era casado com seu filho, continuou sendo uma bênção na vida de Noemi quando seu filho faleceu, continuou sendo bênção na vida de Noemi quando ela decidiu seguir Noemi e ir para onde ela quisesse ir. E aí, então, seguir o Deus de Noemi, e ela foi fiel em tudo, e mesmo depois do casamento também. Segundo subtópico fala a iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para debulhar das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar discretamente. Isso era um costume da época deles, tá? Ela fez isso porque era um costume da época. Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Que é o que está dizendo aqui, costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16:8, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus com Israel. Então, isso que aconteceu, isso que Boaz fez para Ruth. Ruth foi se deitar aos pés de Boaz, era o costume da época, e Boaz então atendeu aí. Era como se Ruth estivesse pedindo Boaz em casamento. Isso era o costume da época. Ela se deitar nos pés ali dele, mas não se deitaram, ela não foi ali para demonstrar nenhuma atitude vulgar, nem nada disso. Ela não queria
cometer aí infrações no sentido de pecado. Ela não queria, como eu posso dizer, me fugiu agora a palavra, mas ela não queria se deitar com Boaz antes do tempo. Ela não queria se deitar com Boaz antes do tempo, não era isso que Ruth foi fazer ali. Ela foi lhe mostrar que ela estava ali querendo ser remida por ele, querendo se casar com ele. E Boaz então também se interessou por ela, como era costume da época. Depois, como Ezequiel 16:8 mostra para nós, essa prática é mencionada como metáfora, representando o compromisso de Deus para Israel. O que Ruth queria era que Boaz que quisesse um compromisso com ela também, como ela queria um compromisso com ele. Isso era um costume da época. Eu quero ler alguns textos também. Ruth capítulo 3, versículo 4 diz: quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá. Isso é Noemi falando com Ruth, dando esse conselho para Ruth. Quando ele for dormir, olhe bem onde ele está, onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo o que a senhora me disse. Ela foi ao lugar onde debulhava as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ou seja, ele foi deitar normalmente e acordou com alguém dormindo, ou uma mulher dormindo nos seus pés. Ele perguntou: quem é você? E ela respondeu: eu sou Ruth, a sua empregada. Respondeu ela: o Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Isso que ela fez, ele então atendeu o seu pedido. Passamos para o subtópico de número 3, respeitando o processo, que foi o que eles fizeram. Ruth respeitou o processo, não atravessou nenhum processo. Boaz também, por mais que ele queria também ter um compromisso com ela, eles nunca se deitaram antes do compromisso ser mesmo real, deles terem se casado. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir a sua melhor roupa. Atenção a isso, tá? Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada aos seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembrar-lhe as condições de remidor e pede que estenda sobre ela a sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado, que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, viva o Senhor, que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos seus pés, ou aos pés dele, e saiu bem cedo, para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Isso aqui é uma grande verdade, que mesmo uma bênção de Deus para a nossa vida esteja perto de chegar para nós, nós não podemos atravessar o processo, é esperar o tempo chegar, o tempo certo vir e a bênção certamente chegará em nossa vida. A santidade, como no primeiro ponto aqui, dos primeiros parágrafos e tópicos aqui do terceiro subtópico diz, a santidade ela não pode desprezar a beleza, desde que seja com simplicidade e pureza. O que ele quer dizer aqui? É que por mais que você é santa, por mais que você queira ser a mulher mais santa do mundo, por mais que nós queiramos ser o homem mais santo, o homem mais próximo de Deus, íntimo de Deus, nós não podemos desprezar a nossa beleza. Nós não podemos
pecar, nós não podemos ultrapassar e muito menos idolatrar a beleza, muito menos fazer com que a beleza seja um Deus, passar a beleza acima de qualquer coisa. Mas nós também não podemos andar desleixadamente. Porque nós somos santos, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, nós podemos andar descabelado, nós podemos andar com a roupa rasgada, nós podemos andar sujo, fedorento. Não, não é nada disso. A santidade não pode desprezar a beleza. Nós podemos sim ter beleza, nós podemos sim, aliás, nós devemos andar aí bem apresentável, nós temos, é nosso dever como homem, como mulher, como pessoas que estão no meio da sociedade. Ninguém gosta de ficar perto de alguém fedendo. Ninguém gosta de andar com uma pessoa descabelada. Então, é isso que está dizendo. Ruth, ela era uma mulher bonita. Ruth era uma mulher que a sua beleza, apesar dela ter se convertido, apesar dela servir ao Deus de Israel, ela não deixou que a sua beleza também fosse caída, não. Nós temos sim que andar com a nossa beleza em dia, vamos dizer assim, banho tomado, perfume passado, roupa nova, roupa limpa. Nós precisamos andar assim e sermos também alguém santos aí, na medida do possível a respeito de Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérola, nem com roupas caras, que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. O que Paulo está dizendo aqui na primeira carta ao Timóteo é sem extravagância. A mulher pode ter a sua beleza, a mulher tem que se arrumar, a mulher tem que andar bem vestida, cheirosa, o homem também. Mas o que ele quer frisar aqui é sem extravagância. Não deixarmos que a vaidade tome conta da gente. Não deixar que a vaidade tome conta da nossa vida. Bem, segundo tópico da lição vai falar o casamento entre Ruth e Boaz, ou Boaz e Ruth. Primeiro subtópico diz: concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época. Mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha, aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Como Noemi disse para Ruth, para ela ficar sossegada, que Boaz ia concluir aquilo que precisava ser concluído. Ruth capítulo 3, versículo 18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais fraco. Gênesis capítulo 2, versículo 24 é um dos textos que mostra isso para nós. Então aqui nós estamos vendo que o homem precisa sim tomar iniciativa. Ruth, ela tomou iniciativa de mostrar para Boaz que ela estava interessado nele e ser redimida por ele. Mas Boaz, ele tomou uma atitude muito importante também. Boaz, ele não poderia, pelo costume da época, Boaz, ele não poderia tomar Ruth por sua mulher, porque havia alguém à frente dele nisso. O costume da época era que o falecido, né, o marido de Noemi, ele tinha um parente mais próximo que deveria se casar com Ruth e adquirir todas as terras que ele tinha, que Ruth e Elimeleque tinha. Então, tinha um parente mais próximo. A revista, nem a Bíblia, não nos coloca o nome dele, não nos mostra o nome desse parente remidor, só coloca assim, parente remidor. E o que Boaz precisava fazer era ir conversar com esse parente remidor, dizer que ele tinha interesse em Ruth, mas que ele tinha prioridade. O parente remidor tinha prioridade para se casar com Ruth e adquirir todas as terras que Elimeleque deixou. A prioridade era para o parente mais próximo, o parente remidor, que era esse que a Bíblia coloca como parente remidor, não diz o seu nome. Então, Boaz
Boaz tomou a iniciativa de ir conversar com ele, de ir falar com ele. Então, nós como servos do Senhor, homens do Senhor, nós precisamos tomar iniciativas. É isso que faz a gente ser um homem de verdade. É uma das evidências do homem de verdade, é aquele que toma iniciativa, tanto para com o casamento, tanto para com a vida aí no laço conjugal, várias iniciativas. O homem precisa tomar iniciativas também, e no reino de Deus não é diferente. Nós podemos aprender isso com Boaz, tomar iniciativa. Resgate e lei levirato. O segundo subtópico diz: Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Olha, Boaz, nós falamos agora, ele tomou a iniciativa de ir atrás do parente remidor para conversar a respeito de Ruth. Ruth, capítulo 4, versículo 1. Boaz então vai até a porta da cidade e logo viu o parente remidor. E olha que interessante, né? Olha como o comentarista da revista, o pastor Sila Queiroz, coloca para nós: não seria este mais um ato de providência divina? Que engraçado, né? Não é sorte, isso nunca foi sorte. Não foi sorte Boaz encontrar o remidor ali na porta, logo de cara assim conseguir encontrar ele. Nisso não foi sorte, isso foi ato divino. Ele faz até a pergunta aqui: não seria este mais um ato de providência divina? Sim, foi um ato de providência divina. Jesus foi que providenciou esse encontro, não foi nenhuma coincidência, não. Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Ele então chama 10 homens daquela cidade para ser testemunhas do que o parente remidor ia dizer nessa conversa. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de casar com Ruth, a moabita. Olha que interessante, né? Olha como engraçado é. Bem, quando Boaz disse que ele ia adquirir todas as terras que Elimeleque tinha, o remidor logo regalou os seus olhos e quis, né? Era como se ele estivesse dizendo: eu quero, essas terras são minhas. Realmente, o meu parente morreu, eu sou o parente remidor, eu quero essas terras. Aí quando Boaz disse: tudo bem, as terras são suas, desde que você se casa com essa mulher. Aí ele já não quis casar com a mulher porque ele não queria ter compromisso. Ele só queria os bens. Então ele deixou de casar com... Ele preferiu não ter os bens e não ter a mulher também, do que ter a mulher e ter os bens. Essa era a cabeça do parente remidor. O texto diz aí: a aplicação das duas leis, nesse caso, a do resgatador e a do casamento do levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. Essa lei do levirato é que dizia aí que o parente remidor tinha que casar com essa mulher. O remidor alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seria de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Está aí Ruth capítulo 4, versículo do 6 ao 10. Foi isso que o parente remidor alegou. Não, eu não vou pegar essas terras porque eu vou investir nelas, sendo que não é minha. Depois, quando eu morrer, não vai ficar para a minha família, vai ficar para a família de Elimeleque, o filho que nascer aí. Pulando, eu quero, antes de comentar o 2, eu quero comentar junto o 2 e o 3, por isso eu já vou passar para o subtópico de número 3. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. Esse foi o ato que o remidor fez para passar tudo para a mão de Boaz, descalçar os seus sapatos e entregar para ele, como diz em Ruth, capítulo 4, versículos 7 e 8. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. Aí o texto diz, Ruth capítulo 4, versículo 9. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Ela foi recebida por todos
com mais elevadas honras. A sinopse 3, que o comentarista deixa para nós da revista de professores, diz assim: o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como vaso mais frágil. Bem, então nós podemos aqui ver que o parente remidor ele tinha o dever de casar com Ruth se ele quisesse ter aí todas as terras, mas ele não quis casar com Ruth, ele não quis ficar com as terras porque ele tinha que casar com Ruth. Então nós podemos ver que o coração do parente remidor ele estava mais no dinheiro, mas o coração de Boaz estava em Ruth. Olha que interessante para os dias de hoje nós olharmos e pensarmos nisso. O nosso coração não pode estar de maneira nenhuma no dinheiro. Nós não podemos ter no nosso coração como Deus o dinheiro. Nós não podemos amar o dinheiro. Nós temos que amar a Deus. Bem, Boaz ele tipifica Cristo. Ruth tipifica a igreja. Por quê? Porque Cristo é o remidor da igreja. Cristo resgatou a igreja. E Boaz também ele foi o remidor de Ruth. Boaz resgatou Ruth. Então, nós não podemos ter no nosso coração aí o amor ao dinheiro como demonstrou esse parente remidor. Bem, eu não quero ter o compromisso, mas eu quero as bênçãos desse compromisso. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a obra de Deus trabalha também não. Se nós quisermos as bênçãos que Deus tem para nós, nós precisamos ter primeiro compromisso com o Deus das bênçãos. O remidor não quis compromisso, ele só queria a riqueza. Bem, terceiro tópico da lição vai falar a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz deu-se primeiramente na história desse casal pelo filho que nasceu, que se chama Obed. O nascimento de Obed, primeiro subtópico. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho, como diz em Ruth 4:13. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes, amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Noemi certamente estava muito feliz aqui. Uma mulher que estava vivendo um luto, vivendo um pranto aí profundo por perder o seu marido. Ela vê então a mulher que quis ficar do lado dela se casando de novo e dando para ela um neto. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria, como diz Provérbios capítulo 17, versículo 6. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles, como dizem Salmos 128, 6. Ruth, antes de buscar o casamento, ela buscou a Deus e Deus abençoou ela, abençoou Noemi, abençoou Boaz e ainda abençoou a sua geração, dando à luz ao avô de Davi, chamado Obed. Obed foi uma bênção na vida deles e uma bênção também porque ele está na linhagem de Davi. Ruth entra na linhagem com Boaz e também o seu filho Obed, que é avô de Davi. Segundo subtópico, Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Bem, nós como igreja, nós precisamos pegar o exemplo de Ruth e em vários aspectos
mas principalmente no aspecto de renunciar todas as coisas, renunciar o pecado, renunciar a vida pecaminosa, renunciar tudo aquilo que nós precisamos renunciar para então estar dispostos a ser remidos por Jesus Cristo, que é o nosso Redentor eterno. Jesus Cristo é o nosso Redentor. E para que nós estejamos limpos para recebê-lo em nossa vida como forma de redenção e forma de remissão, ele nos remir, nós precisamos aí fazer como Ruth fez. Ela precisou renunciar às suas vontades, renunciar a sua, até mesmo o seu povo. Ela no povo moabita, ela renunciou tudo aquilo para viver o novo de Deus em sua vida. Isso também nós precisamos fazer. Partindo para a conclusão dessa nossa lição, a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar e Raabe. São outras mulheres que também entraram na genealogia de Jesus. Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, como diz em Tito, capítulo 2, versículo 11. Que proclamemos com poder a vida e a obra do nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Que proclamemos com poder a vida e a obra do nosso Redentor. Nós precisamos, com poder e graça, falar da vida de Jesus e falar da obra que ele fez quando passou na terra e ainda faz na nossa vida. O livro de Tito, o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim pra gente: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. A todos. Ruth era uma moabita e recebeu e viu a providência divina na sua vida. Isso não é à toa, isso é porque Jesus, ele morreu para dar graça a todos. Deus, na verdade, até no Antigo Testamento, ele já estava para salvar a todos. Isso era um projeto dele, salvar todos. Não apenas judeus, não apenas cristãos, mas todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu quero ler algum texto também para encerrar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10 diz: é por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Deus, ele quer salvar a todos, mas infelizmente uns vão crer nele e outros não vão crer. Então uns serão salvos e outros não serão salvos, mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: a salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus Cristo, por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Então, para concluirmos a lição de número 5, meus irmãos, Boaz, ele foi o remidor e redentor de Ruth, e Jesus Cristo, ele é o remidor e ele é o redentor da humanidade. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Ruth, ela viveu uma vida de devoção à sua sogra, de devoção a Deus. Ela se entregou de corpo, alma e espírito para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Deus fez a vida dela mudar de cabeça para baixo. A vida dela girou, a vida dela saiu de luto para alegria, saiu de tragédia para glória, saiu aí de uma pessoa, de um povo moabita, pecador, para uma mulher remida aí por Boaz e remida também pelo sangue de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que ter em consideração. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos lavados e remidos no seu sangue. Jesus é o nosso remidor. É aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe a vida e nos dá a esperança de um dia encontrar com ele na eternidade. Que Jesus em Cristo vos abençoe. Que você também seja uma bênção.
na vida de alguém, da sua família, da sua igreja, da sociedade, e que nós venhamos ser aí e demonstrar ser verdadeiros servos do Senhor, como Ruth demonstrou, como Boaz demonstrou e como Noemi também demonstrou, sendo fiéis a Deus, eles tendo caráter, tendo virtude, sendo aí bênçãos na mão de Deus, e não é à toa que estão na linhagem do nosso Salvador e na genealogia de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e de Davi também, o rei Davi. Mas nós temos isso para nós pegamos muito mais eles estarem na linhagem do nosso Redentor, do nosso Jesus Cristo, do nosso Salvador, do que de Davi, apesar de que Davi foi uma pessoa muito importante, mas não existe ninguém mais importante, nem existiu, nem existe e nem nunca existirá alguém mais importante do que o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.